Bem-vindo à aula da Comunidade Bem Analítica, toda quinta-feira às 20 horas, eu estou ao vivo aqui, para falar um pouquinho sobre tráfego pago, informações, vou trazer coisas novas, o que está acontecendo no mercado. Então, hoje, o que é o nosso tema? Como organizar a sua urgência. Eu sou gestora de tráfego há mais de 5 anos, trabalho em paralelo, além de empreender também dentro de uma agência de tráfego pago. Então, eu sei muito bem os dois universos, né? A agência de tráfego e também, né, empreender. Eu sei o quanto é desafiador esses dois universos. Então, nessa aula, eu queria te contar como é importante você entender, né, a importância de você saber que você tem uma urgência, uma empresa, você se posicionar como um empresário, como um dono, né, de uma agência, mesmo que tenha somente uma pessoinha aí trabalhando, somente você, já se comportar como uma agência, né? E por que esse nicho, né, das agências, ele seduz tantas pessoas? Porque, né, o nicho de tráfego pago, ele proporciona para a gente que é gestor de tráfego, social media, e redatores e afins, que busca uma liberdade, né, uma escala financeira, né, tem gente que é pai, tem gente que é mãe, que quer ficar mais em casa para cuidar dos filhos, né, tem gente que não quer se deslocar horas no trabalho, né, tem gente que quer romper com o CLT e tem o desejo de empreender, e o digital, ele te proporciona isso, te proporciona a sempre conseguir escalar. Quanto mais clientes tu atende, mais tu ganha lá no final do mês, ou o dia que tu acordou com o teu cliente. Então, é muito importante, né, ter essa responsabilidade, entender, né, como é que você vai se posicionar como urgência, né? Então, se você quer realmente escalar, você precisa entender que você precisa de uma agência, né? Não, você pode criar a sua agência, né? A gente começa com uma urgência e agora a gente vai começar a escalar e conversar, né, a respeito disso. Uma analogia que eu gosto muito é sobre um caiaque. Um caiaque é muito mais fácil da gente manobrar do que aqueles transatlânticos, né? Do que aqueles navios gigantes, né? Tu precisa de muito mais conhecimento para navegar um navio, tu precisa de muito mais força, às vezes, para conseguir fazer aquela manobra. Já um caiaque, não. Rapidamente, com 2 reminhos, a gente consegue manobrar. E é isso que a gente, como urgência, como único profissional trabalhando, que a gente consegue adaptar processos, a gente consegue ajustar algumas questões que não estão legais muito rapidamente, né? A gente não está ainda tão robusto que a gente precise, né, de repente, demorar um pouquinho para a gente conseguir ajustar. Do outro modo, também, a gente tem a analogia do prédio, né? Se a gente não tem bases sólidas que realmente fazem o prédio crescer, né, crescer e elevar de tamanho, se o terreno não está sólido, é muito difícil da gente conseguir, né, construir um prédio, se ele não vai desabar. Então, ter essa consciência de que se a gente que é pequeno, né, eu acho que é um caiaque, a gente pode sim trabalhar com bases sólidas, para que a gente consiga construir ao longo dos processos, ter base realmente, para a gente conseguir crescer e se tornar grande, tá? Um outro ponto aqui que eu também entendo que a gente precisa, né, trabalhar em relação a processo de trabalho e tal. Então, é importante, né, a gente ter essa tendência, né, de ter uma base sólida. E é por isso que agora eu elaborei 5 dicas, né, que eu separei para ti, para a gente montar, né, um plano de 5 dicas para te conseguir organizar a tua urgência, conseguir entregar mais e melhor para os teus clientes. Então, o primeiro ponto, né, para a gente conseguir trabalhar com uma urgência e que a gente consiga realmente trabalhar com uma boa eficácia, né, seria realmente o primeiro passo, né, seria a gente ter um bom posicionamento. Então, se a gente não tem um bom posicionamento como urgência, é muito difícil da gente conseguir escalar. A partir do momento que a gente consegue se posicionar e ser reconhecido na área e entender, né, qual a solução que a gente vende, se torna muito, muito mais fácil a gente conseguir, né, entregar os melhores resultados. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer para montar
uma urgência, né? E seriam 5 dicas para a gente entender, né, de que forma que a gente consegue montar de forma sólida, realmente seria a parte de como a gente consegue, né, se posicionar dentro do mercado de trabalho. Se a gente consegue se posicionar dentro do mercado de trabalho, a gente consegue entender qual a solução que a gente vende e assim a gente consegue também precificar. Então, por exemplo, como é que eu posso me posicionar como gestora de tráfego? Eu posso me posicionar num bom Instagram, por exemplo, eu posso dizer no Instagram que eu sou gestora de tráfego, lá no link da bio, como sou gestora de tráfego, e colocar lá que tu é gestora de tráfego, para que assim tu consiga se posicionar, tá? Outro ponto, nas rodas de conversa com teus amigos, network, as pessoas precisam saber o que tu faz, né? Então, quando a gente começa pequeno, a gente precisa se posicionar. Por exemplo, hoje todo o meu ciclo de amigos, no meu Instagram, todo mundo sabe que eu sou gestora de tráfego. Não tem uma pessoa que não conversa comigo e não saiba que eu sou gestora de tráfego. Eu me posiciono como tal. Porque quando a gente consegue se posicionar, a gente consegue vender mais, tá? Outro ponto que a gente precisa também é saber focar, né, no que a gente sabe. Então, não adianta a gente querer vender. Ai, Dani, eu sou uma urgência, e aí, para escalar, eu preciso ter eu preciso vender social media, eu preciso vender landing page, eu preciso vender site, eu preciso vender tudo, sendo que tu não tem expertise nisso. Se tu é gestor de tráfego, o maior erro do gestor de tráfego é querer executar coisas que eles não sabem. Por exemplo, eu já errei muito em querer, bem no meu início, assim, quando eu comecei a empreender, eu quis muito começar a fazer gestão de tráfego, e aí surgiu uma oportunidade para ser social media de uma empresa, para fazer designer e tal. Foi a pior escolha que eu já tive na vida, porque era um FII mensal legal, então eu olhei só para a grana ali, mas eu não sabia executar, eu não conseguia saber o que era, eu não sabia ser um social media, eu não sabia executar as artes, eu não sou designer gráfico, não sou. Então, foi assim, ó, meu pior cliente, eu tenho certeza que foi ele, que eu não consegui entregar o que eu realmente tenho capacidade para entregar, porque eu não tenho aquela expertise. Então, o maior erro quando a gente se torna uma urgência é querer abraçar o mundo. Então, o cliente surge a oportunidade de o cliente querer fechar um social media, aí tu começa a crescer os olhos, né? Achando que consegue fazer, pô, lá no Canva, super fácil de fazer, eu boto lá no ChatGPT e já coloco no Canva. E às vezes tu não vai conseguir entregar um bom resultado, né? Porque não é somente isso que é um social media. E aí tu vai acabar se frustrando. Então, foque em vender o que você sabe. E Dani, e se surgir essas oportunidades de ser social media, de ser de um site, tem que construir um site? Aí vem um outro ponto para te conseguir escalar, que é terceirizar. Então, se tu focar naquilo que tu sabe vender e tu consegue entregar, em segundo plano, tu começa a terceirizar aquilo que tu não sabe. Então, a partir do momento que tu terceiriza esses projetos, tu consegue, inclusive, ganhar comissão em cima deles. Então, por exemplo, eu tenho terceirizadas. Hoje, se um cliente me pedir um social media, eu tenho uma base de profissionais que eu acredito e são profissionais que eu tenho bastante segurança em indicar. E eu sempre, quando eu indico, eu ganho uma porcentagem em cima daquele serviço. Como é que eu faço isso? Eu converso com o social media, eu converso com o menino do site, eu converso com uma pessoa de embalde marketing, de execução de LP, redatores, e questiono assim, qual é o teu valor? Questiono para ele, qual é o teu valor? Ah, o meu valor é X. Beleza, o teu valor é X, eu pego esse valor, e aí eu coloco um valor em cima para eu fazer essa execução, para eu fazer a ponte. Assim, os dois saem ganhando. Eu indico o cliente e eu consigo reter também um valor de investimento em cima dele. Tá? Isso não é errado. Não é errado a gente colocar valores em cima de bases que a gente tem, de profissionais que a gente tem. Lógico, eu não vou pegar e vou pedir metade e querer dividir o valor do cara que já me deu o valor, sei lá, R$1.000 é o FII mensal de um redator, por exemplo. R$1.000. Aí eu pego os R$1.000 e eu divido 50-50. Isso eu acho errado. Primeiro, eu sempre pergunto para os meus fornecedores quais são os teus valores? Pego os valores e a partir dos valores que eles querem ganhar é que eu coloco um valor de investimento em cima. E aí fica muito mais fácil, todos saem ganhando, né? Eles ficam felizes com o valor que eles já tinham me pedido e o cliente também, né? Porque aí eu vou fazer essa ponte e ajusto esse valor. Então, isso é um dos pontos da urgência, quando começa a terceirizar. Então, foca naquilo que tu sabe fazer e terceiriza aquilo que tu não sabe. Mais para frente, quando a tua urgência começar a aumentar, tu começa a terceirizar a gestão de tráfego. Aí tu contrata um estagiário, por exemplo.
Então, por exemplo, tu pode pegar um estagiário, começa ensinando ele gestão de tráfego, começa a trabalhar com ele, e assim tu vai conseguir aí ter mais soluções, né, mais frentes de negócio para te conseguir tocar. E é bem importante, né, quando a partir do momento que tu começar a perceber que tem muita informação, muita coisa que não consegue executar, é o momento de contratar um estagiário. E aí, um terceiro ponto são os processos. Para a gente ter uma urgência, a gente precisa de processos. Então, aqui, o que tu precisa saber de processos? Para te ter uma urgência, é uma empresa. Então, hoje, tu é gestor de tráfego, tu é uma empresa ambulante, um CNPJ, tá? Inclusive, se você não tem um CNPJ, é muito importante tu ter um CNPJ para conseguir dar nota fiscal, para te se portar como uma empresa. Não precisa ser aqueles microempreendedor, né, que é o ME, que paga mais taxas, mais impostos. Pode ser o MEI. O MEI já reconhece como... Não tem gestão de tráfego lá no KNAI, mas tem outros que podem se encaixar ali em questão de marketing. Então, isso funciona bastante, tá? Terceiro ponto, processo. Primeira coisa, captação de novos clientes. Como é que tu faz a captação de novos clientes? Como é que tu faz essa execução? Tu tem um script de como tu faz essa captação de novos clientes? Quais são as frentes desses novos clientes? É muito importante tu sempre documentar isso. Por quê? Processo de trabalho, quanto mais processo de trabalho, melhor. Porque é como se fosse um manualzinho do teu negócio. Lembrando, como eu falei no início da live, quando a gente tem bases sólidas, é muito mais fácil da gente construir um prédio gigante e ele não desabar. Então, para a gente construir bases sólidas, é sempre importante a gente já ter, né, o processo de trabalho bem desenhado. Então, um dos processos de trabalho bem desenhado é a captação aí de novos clientes. Como é que tu faz essa captação? É no 1 a 1? É através do network? É através de tráfego pago, que é uma forma também da gente fazer captação? Como é que tu está fazendo essa captação? Como é que tu está fazendo essa abordagem? Descreve tudo isso e tenha esse processo de trabalho documentado, para que tu consiga sempre executar da mesma forma, né? Outro ponto, entrada de cliente. Como é que funciona a entrada de cliente dentro da tua empresa, dentro da tua urgência? Né? Por exemplo, eu já descrevo meu processo de trabalho logo no início, quando eu estou conversando com o cliente na parte de orçamento. Eu falo para ele que antes de qualquer coisa, antes de eu subir campanha, primeiro, qual é o primeiro passo? O primeiro passo é eu fazer o teu contrato, né? Tem que ter contrato. Segundo passo, eu pedir os acessos desse cliente, né? De gerenciador de anúncios, do Meta, do Google Ads, de Analytics, se tiver Hotmart, todos os acessos ele precisa me passar. O segundo passo é eu elaborar um quadro do Trello, que é para mim, para eu poder me organizar com esse cliente, com criativos, com o próprio contrato desse cliente vai estar nesse meu Trello, todo o processo de cópias que eu vou ter que ter, quais são os públicos desse cliente para eu conseguir me organizar. Tudo isso vai estar dentro desse Trello. Terceiro ponto, apresentar o planejamento estratégico para esse cliente, aprovar com o cliente verba. Aí é a segunda etapa. E aí a terceira etapa é a iniciação das campanhas. Eu tenho um processo de trabalho quando eu entro um cliente novo. Então, toda vez que entrar um cliente novo, eu não vou ficar desesperada. Nossa, o que eu tenho que fazer primeiro? Como é que começa? O que eu tenho que fazer? Não. Eu já crio todo o processo de trabalho. Se torna muito mais fácil para ti e fica mais tranquilo. Pô, entrou um cliente novo, bom, agora primeiro eu contrato, depois eu tenho os acessos, tu já sabe. Se torna uma pessoa mais tranquila, né? Então, não fica aquela loucurada. Demissão, mesma coisa. Os clientes vão te demitir e você vai demitir os clientes. Tem clientes que não fazem muito sentido ter na tua carteira de clientes, tem clientes que não tem mais sentido estar contigo naquele momento, né? Às vezes rompimentos acontecem. Então, como é que tu vai seguir o protocolo, né? Digamos assim, o protocolo de um cliente? Se ele demitiu, né? Se ele te demitiu, como é que tu vai falar com ele? Qual é o processo? Tu vai liberar todos os acessos para esse cliente? Tu vai fazer uma reunião de demissão, que pode acontecer, né? Por exemplo, teve um cliente que me pediu, Dani, não quero mais fazer tráfego agora, eu vou fazer um tráfego interno aqui na empresa. Não tem problema. Eu sempre, quando o cliente me pede, por exemplo, a demissão ou quer romper o contrato, eu digo, não tem problema. Eu sempre peço um feedback sobre o meu trabalho. Isso é um processo meu de trabalho dentro da minha agência. Como é que foi o meu trabalho contigo ao longo desses 2 anos? Eu queria um feedback bem verdadeiro, até para eu melhorar, a refinar os meus processos de trabalho. Então, isso é bem importante para a gente ter um feedback. Então, na parte de demissão aqui de cliente, um dos meus processos de trabalho é a questão da demissão e do feedback, né, desse cliente, como é que ele me vê
né, ao longo desses 2 anos e que tipo de feedback que ele pode me trazer, tanto positivo quanto negativo. É super importante a gente ter. E aí, emissões de notas fiscais. Ter processo de emissão de nota fiscal. Eu, todo dia 5, eu sento minha bunda na cadeira, abro o meu gerador de notas e eu envio as notas fiscais para os meus clientes. Todos os meus clientes têm nota fiscal, tá? Então, é bem importante nesse momento de processo de trabalho. Aí, né, a gente tem esse processo de trabalho. A terceira, o quarto, na verdade, processo é a questão da gente escolher, né, os nossos clientes. Quais são os nossos clientes? A gente saber escolher os nossos clientes. Para a gente ter uma agência, uma urgência, a gente precisa muito saber escolher quem são os clientes que a gente realmente quer atender, né? E é o que a gente já falou em algumas aulas aqui, que é qual é o meu cliente ideal. Isso, como agência, é importante porque, Dani, eu quero trabalhar só na área da educação. Então, meu cliente ideal é a área da educação. Dani, eu quero trabalhar só com infoproduto. Então, teu cliente ideal é infoproduto. Todos os clientes que não são infoprodutos não é o teu cliente ideal. Dani, eu quero trabalhar só com comércio local. Teu cliente ideal é comércio local. Eu sei que quando a gente é urgência, quando a gente trabalha focado apenas, né, tá iniciando, todo cliente é nosso cliente. Todo cliente é o cliente ideal, né? Sempre o cliente que está nos ensinando ali no campo de batalha, trabalhando e tal. Mas vai chegar um momento que tu precisa definir qual é o teu cliente. Então, por exemplo, tu pode definir por nicho, tu pode definir por valor, né? Então, de repente, eu não pego cliente menos de R$1.000, menos de R$1.500. A partir do momento que tu vai agregando valor. Eu só pego o cliente de infoproduto. Só pego o cliente de infoproduto que tem uma porcentagem em cima desse produto. Então, precisa escolher esse cliente ideal para que tu consiga focar e expandir o teu negócio. A partir do momento que tu não sabe qual é o teu cliente ideal, tu não sabe escolher os seus clientes, vão ter clientes que vão sugar a tua energia, sugar a tua alma. Por quê? Não é o cliente que vai talvez te pagar do jeito que tu quer, não é o nicho que tu quer atender. Então, a partir do momento que tu tem essa disponibilidade de conseguir escolher os seus clientes, é o ponto principal para te escalar. E assim tu vai conseguir escalar. Então, recapitulando aqui. Primeiro ponto, posicionamento. Trabalhar com muito posicionamento. Um posicionamento para saber, né, ser reconhecido na área e entender a solução que tu vende, né? Se as pessoas não entendem a solução que tu vende, ninguém vai comprar de ti. Então, é importante tu saber qual é a solução que tu vende. 2, foca no que tu sabe vender. Não fica inventando moda de querer fazer uma pirâmide de 1000 coisas e não conseguir atender o cliente. Terceiro e mais importante para mim é processo. Ter um processo de captação de novos clientes, entrada de cliente, otimização de campanhas que eu acabei não falando, né? Ter um quase como um sumário do que tu tem que fazer de otimização de campanhas, quando tu tem que fazer, é muito importante tu documentar isso. 4, escolha os seus clientes, que é extremamente importante. E aí, a minha última dica, mas para mim eu acho que é a mais importante, eu acho que todos os coaches de vida, de tudo falam mais ou menos sobre isso, mas eu levo isso para minha vida, que é se comporte já como uma empresa grande. Então, sabe quando a gente pega e menospreza o nosso cliente? Principalmente quem ainda está no CLT, que fala assim, é só meu freela, é um clientezinho, é um freela. Não, toda a tua carteira de clientes, eles não são freelas, ele não é um clientezinho, ele não é um cliente pequenininho. Tu não pode tratar o teu cliente como pequenininho, com menos importância. Trata e se comporte já como uma empresa grande. O que empresas grandes fazem? Empresas grandes têm processos. Empresas grandes possuem, né, processo de trabalho, possuem um contrato de prestação de serviço extremamente importante, né, para o teu cliente, para a gente entender quais são os nossos deveres. Empresa grande, né, ela emite nota fiscal, ela dá suporte para o cliente, né, por mais que a gente, né, eu sei que muitos gestores de tráfego são freelas, né, colocaram na cabeça que eles são freelas e aí eles se diminuem, achando que é um freela. E não, vocês têm que se comportar como uma empresa já grande, né, lembrando,
de volta lá, recapitulando a questão de construir um prédio. Tu quer construir um prédio de 1 andar ou tu quer construir um prédio de 50 andares? O prédio de 50 andares é muito mais robusto, né? Tem muito mais tecnologia, tem muito mais... tu consegue vender mais, né? Porque é um prédio de 50 andares. Mas tu acha que o prédio de 1 andar tem a mesma base que o prédio de 50? Lógico que não. Então, a gente precisa ter bases sólidas. Quanto mais base tu tiver sólida, mais tu vai conseguir crescer. Né? O que mais acontece aqui no nosso mercado é querer crescer de forma desordenada e não ter uma base sólida para a gente conseguir crescer. Então, se tu não tem uma urgência organizada, a tua agência com funcionários, ela vai ser extremamente desorganizada. Porque se não começou certo, é muito difícil a gente ir ajustando no meio do caminho, né? Então, começa certo, começa já. E isso que eu tô falando para ti é muito mais tranquilo de tu fazer quando tu é pequeno, né? De novo, a analogia do caiaque e do navio. O caiaque é muito mais fácil de tu manobrar. Virar de caminho, dar uma volta, é muito mais fácil, né? Ele é muito mais ágil. Já o transatlântico, o navio, ele é mais difícil, né? Porque agrega muito mais valor. Então, é bem importante que tu aprenda, né, esses 5 passos, né, de como organizar essa urgência, como tu trabalhar essa urgência, porque quanto mais organizado tu tiver, mais clientes tu consegue atender, né? Lembrando, o processo de trabalho. Pô, Dani, mas por que o processo de trabalho é importante? O processo de trabalho não é só importante na hora da execução. O processo de trabalho vai te otimizar o teu tempo, né? Então, tem que ficar pensando no que tu tem que fazer com aquele cliente que entrou. Tu já tem o processo de trabalho, tem um script que tu tem que fazer. E aí é só executar. É que nem, por exemplo, numa cirurgia. Tu acha que os médicos lá de uma cirurgia, eles têm vários protocolos para seguir em determinadas circunstâncias. Imagina se eles não tivessem aqueles protocolos, eles iam ficar desesperados. Tá, e agora o que a gente faz? Tá, e agora? Não, eles já têm, para qualquer coisa que acontecer dentro de uma cirurgia, dentro de um bloco cirúrgico, eles já têm os protocolos corretos. Então, eu acredito muito, né, que se a gente tiver protocolos, tiver posicionamento, né, focar no que a gente sabe vender, processo, escolher os nossos clientes, que é fundamental, né, se comportar como uma grande empresa, é fundamental. E, assim, a minha última dica aqui é, se a gente tem que se comportar como uma grande empresa, né, o primeiro passo de um gestor de tráfego, além, né, isso aqui é realmente uma questão de processo de trabalho e de organização empresarial, de gestão. Primeira coisa que tu for fazer, tu vai ali, aprende tráfego, começa a estudar tráfego, vai fazendo captação. O segundo passo é criar um MEI, né? Um MEI, um ME, geralmente a gente cria um MEI. Cria um MEI e começa a gerar nota com aquele MEI. Quando vem os clientes, né? Conforme vão vindo os clientes, tu vai começando a gerar nota. Isso passa muita credibilidade para o cliente, porque mostra que tu não é apenas um freela, não é apenas um gestor de tráfego aleatório que está ali. Tu é realmente uma pessoa que está preocupada, né, em fazer tudo certinho. Quem começa certo, termina certo. Então, é bem importante que a gente consiga, né, ter esse tipo de posicionamento, que a gente consiga, né, trabalhar a forma de se comportar mesmo, que eu acho que a nossa mentalidade, e isso, para mim, sempre foi fundamental como gestora de tráfego, e eu consegui alcançar vários objetivos em cima disso, é que a nossa mentalidade, ela precisa começar a partir de agora. Não esperar a gente estar grande para a gente conseguir alcançar os objetivos que a gente quer. Ana, está aí? Sim, E aí, tudo bom? tudo. Alguma dúvida? Não, ficou bem claro. Fazia um tempo que eu não estava conseguindo participar, então eu hoje não faço. Hoje eu vou. O Mas eu pessoal tenho acompanhado pelo YouTube, sabe? Então, o pessoal tem vindo mais no YouTube, eu tenho recebido mais feedback lá no YouTube do que ao vivo aqui, mas eu sempre tô quinta-feira aqui. Quinta-feira, quantas pessoas tiver, eu tô aqui ao vivo, faço a aula, coloco lá no YouTube. Quem tiver aqui pode tirar dúvida, quem não quiser pode ir lá no YouTube e assistir. Não, tá tranquilo. Foi ótimo saber de tudo isso. Algumas coisas eu já faço, sabe? Mas é sempre bom estar reforçando. E tu já tem cliente? Sim, tenho. Quantos clientes tu já tem?
Atualmente 3. Ah, legal, legal. Processo de trabalho é fundamental. Tu tem processo de trabalho? Assim, essa é a parte que foi ótimo reforçar. Uhum. É bem importante, assim, tu usa alguma ferramenta, tipo Trello, alguma coisa assim? Uso sim, uso Trello. Eu gosto bastante de ter um quadro do Trello para os meus clientes, né? Que aí cada cliente tem o seu quadro do Trello com as informações e tal. E eu gosto de ter um quadro do Trello para minha organização. Então, por exemplo, lá eu tenho entrada de cliente. Tudo que eu preciso para uma entrada de cliente, tipo dados do cliente bancário, dados do cliente para a gente fazer o contrato em si, né? Persona de cliente, tudo eu coloco dentro do Trello e me ajuda muito, assim, facilita muito na organização. Eu vi você falando, eu vou botar em prática já amanhã. Opa, Esse processo interno, assim, essencial. não, é essencial e a gente se organiza e fica muito mais fácil quando a pessoa já entra, a gente já sabe o que tem que fazer. Otimiza tempo. Com certeza, e tempo é dinheiro. Quanto mais tempo a gente tem, mais cliente a gente consegue atender. Pois é. Obrigada. Obrigada pela companhia hoje. Hoje éramos só nós duas. Até semana que vem, então. Beijo. Até, tchau.